existe um momento em que o véu entre os mundos se torna mais fino, uma janela quando o reino espiritual se intensifica e a batalha pela sua alma atinge seu auge. Esse horário não é aleatório, é estratégico, deliberado, calculado. Esse momento são as 3 da manhã. No reino do Espírito, o tempo é tudo. As forças das trevas compreendem essa verdade antiga. Elas sabem exatamente quando se mover, quando falar, quando os portais espirituais estão mais vulneráveis. Enquanto isso, o povo de Deus tem se tornado perigosamente ignorante sobre o tempo espiritual. Enquanto dormimos desprotegidos, eles invocam. Enquanto rolamos a tela do celular sem propósito, eles sacrificam. Enquanto permanecemos alegremente inconscientes, eles invadem nossos sonhos, nossos lares, nossas mentes. Você já se perguntou por que tantas vezes acorda exatamente nesse horário? Será coincidência ou existe algo mais profundo acontecendo? O que você está fazendo quando o relógio marca 3 da manhã? Antes de continuarmos, quero te conduzir por um caminho antigo, porém vivo, o caminho da disciplina espiritual que transforma, molda e alinha o nosso coração ao coração de Deus. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos, na descrição do vídeo tem um devocional especial. Nele, você se aprofundará na comunhão com Deus. 31 dias de reflexões transformadoras, versículos para fortalecer sua caminhada, orações para te guiar todos os dias e desafios práticos diários para acender a chama do Espírito Santo em sua vida. Adquira agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link fixado nos comentários e garanta o seu. Vamos ser claros. 3 da manhã não é apenas mais uma hora no seu relógio. Ao longo da história, em diferentes culturas, tanto antigas quanto modernas, esse horário foi reconhecido como a Hora das Bruxas, o momento de mais intensa troca espiritual. Está em oposição direta às 3 da tarde, a hora em que Cristo clamou: "Está consumado" na cruz. O inimigo sempre falsifica o que Deus estabelece. Se 3 da tarde marca a conclusão divina, então 3 da manhã se torna seu espelho sombrio, a hora da iniciação demoníaca. Nessa hora, pactos são selados na minúcia escuridão. Transações no espírito são finalizadas. Sementes de tormento são plantadas em mentes vulneráveis através de pesadelos, medo e sussurros de reinos além da nossa visão. Você já notou como muitas pessoas sofrem com insônia justamente nesse horário? Já observou quantas pessoas acordam assustadas, com a sensação de presença ou peso sobre o corpo? Isso tem uma explicação espiritual que poucos cristãos compreendem. O inimigo ama a escuridão porque ela esconde. A escuridão protege rituais. A escuridão encoraja o engano. Mas o que é mais perigoso que a própria escuridão é nossa ignorância sobre ela. As Escrituras nos advertem: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não porque o inimigo é mais forte, não porque as trevas prevalecem, mas porque nos recusamos a reconhecer o que realmente estamos enfrentando. O que você está fazendo às 3 da manhã? Muitos crentes se encontram acordados nessa hora, envolvidos em autossabotagem espiritual, rolando a tela para ver conteúdo que inflama a luxúria, assistindo a entretenimento que glorifica as trevas, participando de fofocas, remoendo ressentimentos, abrindo portais espirituais através de atividades aparentemente inocentes. Pense honestamente. Quando você acorda nesse horário, qual é sua primeira reação? Pegar o celular? Ligar a TV ou buscar a face de Deus? Sua resposta revela muito sobre sua condição espiritual. Essas ações não são inofensivas. São convites. O inimigo não precisa derrubar sua porta quando você mesmo a mantém aberta. A Bíblia nos diz em Jó que Deus fala em sonhos e visões da noite para selar instrução nos corações dos homens. Enquanto você dorme, Deus faz downloads.
Mas o que acontece quando o inimigo sequestra esse canal sagrado? O que acontece quando, em vez de receber downloads divinos, você está ativamente participando de trocas demoníacas, mesmo sem saber? Muitos temem a bruxaria óbvia, os caldeirões, os feitiços, os rituais cerimoniais. Mas as Escrituras equiparam rebelião com bruxaria. Manipulação é bruxaria. Fofoca divisiva opera na mesma frequência espiritual que a bruxaria. Você não precisa agitar uma varinha para praticar artes das trevas. Tudo o que você precisa é de amargura no coração e veneno na língua. Se você se encontra acordado às 3 da manhã, deveria ser porque o Espírito de Deus o convocou ao seu posto, não porque sua carne anseia por distração ou sua mente está agitada com ansiedade. Você já considerou que talvez Deus esteja tentando despertá-lo para um propósito maior? Já imaginou que aquele despertar incômodo poderia ser um chamado divino para interceder por alguém que está sofrendo nesse exato momento? Em toda a Escritura vemos esse padrão. Davi escreve: à meia-noite me levanto para te dar graças. Paulo e Silas oraram à meia-noite e suas correntes caíram. O próprio Jesus se levantava antes do amanhecer para comungar com o Pai. Esses não eram hábitos aleatórios, eram posições estratégicas na guerra espiritual. O problema é que os crentes de hoje estão acordados na hora crucial, mas por todas as razões erradas. Eles estão sendo usados, não enviados, puxados pela escuridão, não guiados pela luz, assombrados, não ungidos. E não se enganem, os demônios não se importam com suas boas intenções. Eles só reconhecem autoridade. Eles exploram a ignorância. Eles capitalizam cada momento que você se rende. Aquela série que você está maratonando nas horas sombrias. Isso não é apenas entretenimento. É uma porta de entrada. Aquela rolagem nas redes sociais, alimentando você com imagens de inveja, comparação e luxúria. Isso não é apenas passatempo, está formando laços na alma. Aquele filme de terror enchendo sua mente de morte, sangue e terror. Isso não é ficção, é doutrina sendo plantada no seu subconsciente. Cada cena torna-se uma declaração. Cada imagem queima em seu espírito. E quando você consome isso sem discernimento, torna-se um participante involuntário de um ritual. Então, você se pergunta por que não consegue dormir, por que seus filhos choram à noite, por que as sombras parecem se mover na sua visão periférica. Você abriu o portão. Pergunto a você, está satisfeito com a qualidade do seu sono? Seus filhos dormem tranquilamente ou são assombrados por pesadelos? Essas perguntas têm respostas espirituais que precisamos confrontar com coragem e fé. Esta revelação não tem a intenção de incutir medo, é para despertar a autoridade. Porque quando você entende o que está acontecendo no espírito, pode parar de cooperar com isso. Você não precisa temer 3 da manhã, você precisa dominá-la. Se aqueles alinhados com as trevas se disciplinam para acordar e trabalhar seu ofício, quanto mais nós, filhos e filhas do Altíssimo, assentados com Cristo em lugares celestiais, cheios do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, devemos tomar nossas posições com vigilância. Mas poder não utilizado é apenas potencial. Um crente silencioso é um crente derrotado. Um vigia preguiçoso põe em perigo toda a cidade. Você deve comandar sua noite. Jó 38:12 pergunta: desde que nasceste, já deste ordens amanhã ou já mostraste à alva o seu lugar? A implicação é clara. Amanhã não simplesmente acontece, deve ser comandada. Se você não falar com seu amanhecer, outra coisa reivindicará autoridade sobre ele. Pare de consumir sem pensar às 3 da manhã. Comece a consagrar a hora com jejum e oração. Pare de rolar pelas redes mundanas. Comece a meditar em palavras eternas.
Pare de desabafar suas frustrações. Comece a interceder por breakthrough. O reino das trevas nunca foi casual sobre o tempo espiritual, porque nós somos. Alguns de vocês estão exaustos o dia todo e atribuem isso ao estresse ou maus hábitos de sono. Mas e se for guerra? E se o inimigo estiver colhendo sua energia espiritual através de encontros noturnos? E se seus sonhos se tornaram campos de batalha onde o medo está sendo plantado sistematicamente? Você está disposto a considerar essas possibilidades? Ou prefere continuar acreditando que seu esgotamento constante é apenas resultado do acaso? O que as Escrituras nos ensinam sobre vigilância espiritual? Hoje, você retoma a noite. Sua casa não é um playground para espíritos errantes. Seu quarto não é um portal para ataques. Sua mente não é um outdoor para propaganda inimiga. Recupere sua atmosfera, limpe-a com adoração, unja-a com oração, preencha-a com verdade, e se Deus o acordar às 3 da manhã, não se vire, caia de joelhos. Ele não interrompeu seu sono para torturá-lo, ele o perturbou para engajá-lo. Há anjos aguardando seu comando. Há tarefas que requerem sua voz. Há vitórias dependendo da sua obediência. Não tema a hora, possua-a, pois mesmo na vigília mais escura, a luz brilha mais intensamente. O reino do Espírito não respeita seus sentimentos. Ele só responde a princípios. Enquanto você se sente muito cansado, muito desanimado ou muito indiferente para orar, o inimigo continua impondo suas missões sem pausa. Ele não tira férias. Ele não respeita sua necessidade de descanso. A intensa pressão espiritual que muitos experimentam à noite é evidência de guerra direcionada. O inimigo frequentemente reconhece seu destino antes de você. Ele vê a luz que você carrega e envia escuridão precisamente quando essa luz parece mais vulnerável. O que é trágico é como muitos crentes tratam o reino espiritual como entretenimento, brincando sobre fantasmas, compartilhando memes sobre demônios, assistindo a programas paranormais, dablando em adivinhação sob o pretexto de curiosidade. Mas a curiosidade mata mais que gatos. Destrói o discernimento, erode a autoridade espiritual, abre portas legais que o inimigo é rápido em explorar. O reino das trevas opera no acesso legal. O diabo é o maior legalista. Ele não precisa invadir se você já assinou o contrato. E você o assina através do compromisso, da apatia espiritual, de acordos feitos em momentos de fraqueza ou ignorância. Você já se perguntou por que algumas orações parecem não ser respondidas? Por que alguns padrões negativos insistem em se repetir em sua vida? A resposta pode estar nas batalhas espirituais que ocorrem enquanto você dorme profundamente. Grandes decisões em sua vida são frequentemente contestadas no reino espiritual, antes mesmo de você acordar para enfrentá-las. Promoções são bloqueadas, casamentos são atacados, a saúde é minada, finanças são drenadas. Não porque Deus o abandonou, mas porque enquanto você dorme inconsciente, o inimigo se opõe ativamente à sua próxima temporada. Mas e se você reconhecesse aqueles despertares repentinos às 2h58 pelo que realmente são? Não sinais da bexiga, não insônia aleatória, mas o sistema de alarme do céu chamando você ao seu posto. A vida de alguém pode depender da sua intercessão. Algum contrato demoníaco pode ser anulado pela sua declaração. Algum espírito de enfermidade pode ser revertido pela sua autoridade. Você já notou que os praticantes das trevas entendem o poder do sacrifício? Eles jejuam voluntariamente, cantam por horas, oferecem itens caros aos seus deuses. Enquanto isso, crentes com o sangue de Jesus e o nome acima de todos os nomes não conseguem perder um único lanche ou uma hora de sono. Você está perdendo batalhas não porque Deus é fraco, mas porque você se recusa a participar da sua própria libertação.
O céu não fará o que você foi autorizado a fazer por si mesmo. Jesus disse: o que ligardes na terra será ligado no céu. Mas ligar requer ação, exige palavras, necessita de engajamento. Você não pode ligar o que se recusa a confrontar. Você não pode expulsar o que secretamente desfruta. Você não pode expelir o que habitualmente acomoda. Enquanto você permanecer confortável com o que o inimigo usa contra você, permanecerá prisioneiro da sua própria criação. Querido irmão, querida irmã, o que você tem tolerado em sua vida que deveria ser confrontado? Que áreas você tem negligenciado espiritualmente que precisam de sua atenção urgente? Alguns de vocês estão lutando contra os mesmos demônios que seus pais e avós nunca confrontaram. Não é má sorte, é uma maldição geracional. Não é coincidência, é herança espiritual. E se você não se levantar para quebrá-la, a passará para seus filhos. Comece a fazer perguntas mais difíceis sobre o que influencia você durante horas vulneráveis. Aquela música que você toca às 3 da manhã, que espírito a inspirou? Aquele conteúdo que você consome, quem o escreveu e para qual fim? Aquela conversa noturna a qual você continua voltando, o que ela está realmente alimentando em seu espírito? Cada distração é um atraso, e cada atraso dá às trevas mais um ponto de apoio. Quando você está muito cansado para orar, mas alerta o suficiente para fofocar, suas prioridades revelam influência espiritual. Quando você não consegue abrir as Escrituras, mas consegue maratonar até o amanhecer, seu discernimento já está comprometido. O inimigo ama o silêncio nos santos. Ele celebra quando os vigias dormem. Ele se regozija quando os intercessores esfriam, porque enquanto você permanece quieto, ele permanece sem desafio. Como está sua vida de oração? Tem sido consistente ou esporádica? Tem dedicado tempo de qualidade a Deus ou apenas momentos apressados entre uma tarefa e outra? A qualidade da sua vida espiritual determina sua capacidade de resistir nos momentos de ataque. Jesus advertiu: enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. Observe o momento, não enquanto eles vigiavam, não enquanto trabalhavam, mas enquanto dormiam. Porque o sono representa vulnerabilidade e o sono espiritual é ainda mais perigoso. Então, se você se encontrar acordado às 3 da manhã, pare de desperdiçar a oportunidade. Não role a tela, não reclame, não recorra àquele relacionamento tóxico. Não alimente sua solidão com conforto falsificado. Levante-se, caia de joelhos, abra sua boca, comande sua atmosfera. Ligue todo espírito errante, declare a palavra de Deus. Pleiteie o sangue sobre sua mente, cubra seu lar, fale com sua estação, porque quer você perceba ou não, o inimigo já posicionou seu povo. Eles estão cantando, eles estão jejuando, eles estão se preparando. O que você está fazendo? Continuará dormindo enquanto altares são construídos contra seu destino? Ou se levantará como o altar que consome cada sacrifício? Você já considerou o poder que possui como filho de Deus? Já refletiu sobre a autoridade que Jesus lhe concedeu? Está usando essa autoridade ou deixando-a adormecida? Você não é apenas um cristão. Você é um legislador no Espírito. Você recebeu jurisdição. O céu apoia sua autoridade. Anjos respondem aos seus comandos. Demônios fogem à sua declaração. Mas você deve falar, você deve impor, você deve ativar. Sua autoridade não é baseada em sentimentos, é baseada em posição. Você pode se sentir fraco, mas estar em pé na verdade torna você perigoso. Você pode se sentir cansado, mas falar a palavra de Deus torna você armado. Você pode se sentir sozinho, mas o céu está com você.
Não deixe suas emoções silenciarem sua função. Não deixe seus sentimentos abortarem sua missão. Este é um chamado de clarim para todo guerreiro adormecido. Acorde, assuma seu posto. Vigie e ore, guarde seu portão, cubra sua família, sele seus sonhos, unja sua casa, fale sobre sua vida, não espere que o problema bata. Seja o problema que derruba as trevas de seu trono. Quando você finalmente entender que a guerra espiritual não é sazonal, mas diária, você para de escolher quando ser vigilante. Cada noite é um campo de batalha. Cada noite, decisões estão sendo tomadas no espírito. Cada noite, seu silêncio ou sua fala faz depósitos na eternidade. É precisamente por isso que o inimigo quer você cansado, distraído, passivo e entretido, porque ele teme seu despertar mais que seu ataque. Alguns foram informados que assuntos espirituais são muito profundos, que a guerra é para os super espirituais. Mas no momento em que você nasceu de novo, você se alistou em uma guerra. Quer você escolha lutar ou não, você está nela. Então, você pode muito bem vestir a armadura. Você pode muito bem empunhar a espada. Você pode muito bem reivindicar o que é legitimamente seu, porque enquanto você fica em silêncio, alguém paga o preço. Seus filhos absorvem o que você não ora para afastar. Seu casamento carrega o que você não expulsa. Sua mente suporta o que você se recusa a liberar. Você nunca foi destinado a carregar fardos espirituais. Você foi projetado para transferi-los ao altar. Mas o altar permanece vazio quando o sacerdote está ausente. Deus não lhe deu seu espírito como decoração. Ele lhe deu poder para demonstração, poder para repreender, poder para resistir, poder para declarar, poder para transformar atmosferas. Mas se você nunca o usar, ele permanece dormente. Se você nunca o agitar, ele permanece inativo e você vive derrotado quando foi criado para a vitória. As Escrituras ordenam: sejam sóbrios e vigilantes, porque o adversário de vocês, o diabo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Quando um predador caça? No silêncio, na escuridão, na hora de menor resistência. Se você permanecer espiritualmente inconsciente, durante suas horas de pico de caça, torna-se a presa mais fácil, mas não mais. É hora de os filhos de Deus se levantarem, hora de as filhas de Sião clamarem em alta voz e não se conterem. Hora de parar de reagir a ataques e começar a iniciar encontros divinos. Você já experimentou o poder de Deus fluindo através de você em oração? Já sentiu a alegria de ver uma situação impossível se reverter porque você decidiu interceder? Este é o privilégio de todo filho de Deus. Você não foi chamado para se esconder das trevas. Você foi chamado para dissipá-las. Você não foi chamado para temer a noite. Você foi chamado para governá-la. Você não foi chamado para acordar se perguntando o que aconteceu. Você foi chamado para acordar declarando o que acontecerá. Isso não é apenas sobre expulsar demônios. É sobre cultivar domínio. É sobre andar em tal estatura espiritual que quando você entra em uma sala, as trevas tremem. É sobre estar tão alinhado com o céu que seus sonhos transbordam com estratégia em vez de terror. Seja agressivo com seu ambiente espiritual. Unja seu quarto, imponha as mãos sobre seu travesseiro, fale sobre suas paredes, declare que nenhuma arma formada contra você prosperará. Fale até que a atmosfera mude, declare até que o ambiente responda e não pare consigo mesmo. Cubra sua casa, fale sobre seus filhos, declare a palavra nos quartos deles, percorra seus corredores orando no Espírito. Chame cada canto da sua casa para a ordem divina, porque se você não estabelecer a atmosfera, outra coisa estabelecerá. E atmosferas nunca são neutras.
Elas estão sempre carregadas pelo céu ou pelo inferno. Você já examinou a atmosfera do seu lar? A paz e alegria reinando ou tensão e conflito? A resposta a essa pergunta revela muito sobre o estado espiritual da sua casa. Pare de dar acesso livre ao inimigo. Pare de permitir que o tormento persista. Pare de permitir que o medo se sinta em casa. Expulse-o. Derrube-o, despeje cada presença que não pertence e não espere até as 3 da manhã para entrar em pânico. Prepare-se às 10 da noite com oração, cele a noite com intercessão, cubra sua mente antes que o sono o reclame. Você sabe o que acontece quando um crente consistentemente se levanta às 3 da manhã para orar? O céu se abre, anjos se mobilizam, a revelação flui, as escravidões se despedaçam, correntes caem, padrões se quebram, principados perdem terreno, porque agora há uma voz na noite, agora há um porteiro na família, agora há um vigia no muro. Deus não precisa de uma multidão para mudar uma geração. Ele só precisa de uma voz obediente na hora da meia-noite. Um vaso que diz: Senhor, estou disponível. Um intercessor que se levanta em vez de se virar. Um adorador que louva quando outros entram em pânico. Porque portões não são apenas físicos, são espirituais. E quem controla os portões controla o território. É por isso que as forças das trevas visam às 3 da manhã. Eles querem os portões. Eles querem legislar. Eles querem determinar o que entra e o que é bloqueado. Mas o diabo é um mentiroso. Você é quem tem as chaves. Jesus disse: eu lhe dou as chaves do reino. Isso significa acesso. Isso significa autoridade. Isso significa controle. Quando você começa a usar essas chaves, tudo muda. Você não ora mais por desespero. Você declara a partir da posição. Você não implora por proteção. Você comanda posse, porque o reino espiritual não responde ao medo, responde à autoridade. E quando um crente fala com a autoridade do céu, a criação não tem escolha a não ser alinhar-se. Portanto, pare de abordar 3 da manhã com pavor. Não é um momento para temer. É um compromisso a cumprir. Não é horror, é honra. Você foi escolhido para ficar de guarda quando outros dormem. Você foi marcado para carregar fogo quando outros carregam escuridão. Quando você finalmente entender isso, não ressentirá o despertar. Você o receberá. Você não temerá a vigília. Você a dominará. A hora da meia-noite está chamando seu nome. Você responderá. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês percebem o poder que possuem como filhos de Deus? Entendem a autoridade que lhes foi confiada? Estão dispostos a assumir seu papel nesta batalha espiritual? Se este vídeo tocou seu coração, deixe um comentário dizendo: estou pronto para tomar meu posto. E compartilhe com alguém que precisa despertar para esta verdade. Lembre-se, o inimigo teme seu despertar mais que seu ataque. É hora de acordar e tomar seu lugar de autoridade. E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, vou revelar estratégias específicas de oração para proteger sua família e quebrar maldições geracionais. Clique agora e continue sua jornada de despertar espiritual. Que Deus o abençoe e o mantenha. E que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.